Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o nosso canal a crescer, desenvolver. Também ajuda bastante nossos queridos colegas aí localizarem as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Tá? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E dei um soluço aqui bem na hora. Meu Deus do céu. Gente, agora nós vamos aqui para a nossa... Deixa eu conferir aqui se é a quinta ou a sexta aula que a gente vai aqui. A nossa sexta aula agora, né? A gente vai aqui para a nossa sexta aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, que trata da formação pessoal e social da criança, tá? É isso aí. Aí a gente agora na sexta aula aqui a gente vai falar sobre os conteúdos, tá bom? E a gente vai começar aqui falando sobre as crianças de 0 a 3 anos, tá? Em relação aos conteúdos. Aí eu tenho vários tópicos aqui, pessoal. E cada vez que eu fizer assim, ó, tá? É que eu tô falando um tópico diferente. Senão eu fico aqui 1, 2, 3, 4 e acabo me perdendo. Então cada vez que eu fizer um joinha é porque é um tópico diferente, tá? Vamos lá. Crianças de 0 a 3 anos. Comunicação e expressão de seus desejos, desagrados, necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas atividades cotidianas. Então, os conteúdos aí para crianças da creche de 0 a 3 anos aí, né? Comunicação, a expressão dos seus desejos, né? Desagrados, necessidades, preferências, vontades, né? Tudo aquilo que a criança ela vai expressando ali, que ela quer, que ela espera da escola, né? É considerado aí como conteúdo. Reconhecimento progressivo do próprio corpo e das diferentes sensações e ritmos que produz. Ou seja, o bebezinho ali reconhecendo o seu corpo, né, com bracinhos, perninhas, dedinhos, né, pezinhos, mãozinhas, e também os sons, né, e as sensações e os ritmos que produz, né, mexer as mãos, os braços ali, os sons, né, que a boquinha dela faz. Identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em situações de interação. Por exemplo, a criança ela não gosta de ser incomodada, né? De repente o bebezinho ali está quietinho no canto dele, você vai lá mexer com ele, ele fica nervoso. Ele também gosta da chupetinha em determinados momentos, né? E ele vai percebendo que o outro coleguinha não. E até mesmo o adulto, né? Poxa, por que o adulto não chupa a chupeta, né? Por que só eu gosto, né? Então ele vai reconhecendo aí, identificando aí essas singularidades entre ele e as demais pessoas ali que convivem com ele dentro da sala de aula. Iniciativa para pedir ajuda nas situações em que se fizer necessário. Então, de 0 a 3 anos, aí no caso aí 3 aninhos, maternal já, né? A criança, ela também tem essa iniciativa para pedir ajuda, né? Quando ela achar que precisa, né? Titi, eu quero... Titi, né? Titi, né? Quer fazer xixi, não consegue abrir o shortinho ali, muitas vezes o shortinho jeans ali, a criança não consegue abrir, ela tem aquela iniciativa de pedir ajuda. Realização de pequenas ações cotidianas ou ao seu alcance, né? Para que adquira maior independência ali. Então, a criança também precisa ali conteúdos a ser trabalhado com as crianças, né? A realização de pequenas ações, né, no cotidiano, como por exemplo, na hora que vai tomar banho, ou na hora que vai tomar banho não, na hora que vai dormir, por exemplo, tirar o sapatinho, né, colocar ali pertinho do colchão para deitar, né, depois aprendendo ali no caso do maternal, a própria criança colocar o tênisinho dela de volta, né, então aprender essas pequenas ações aí, para que ela possa garantir a ele maior independência, né? Como se vestir sozinho, depois do banho, né? Se seca ali, se não tiver muito frio, a criança mesmo vai vestir na roupinha dela. Interesse pelas brincadeiras e pela exploração de diferentes brinquedos. Aí. Então, outro conteúdo a ser trabalhado com a criança na creche, porque creche, gente, não adianta pegar lição e dar para a criança, não existe isso, tá? Então, você vai trabalhar ali situações mesmo de reconhecimento da criança, construção da autonomia e da identidade. Então aqui, ó, interesse pelas brincadeiras, né, exploração aí de diversos brinquedos. Participação em brincadeiras de esconder e achar, e em brincadeiras de imitação também. Então a criança aí precisa ser proporcionada a ela aí a participação nessas brincadeiras, que é onde ela vai através do lúdico, né, através também da percepção ali do tipo, será que ninguém está me vendo, né? Tem uma foto muito legal, gente, na internet que mostra assim a criança brincando de se esconder. Então o bebezinho foi lá, ele foi na cozinha, ele sentou assim perto do fogão e colocou um balde na cabeça e ficou assim, ó, pro pai não achar ele. Só que ele estava sentado, então o pai via ele sentado com as pernas de fora, só a cabeça coberta assim, e ele achando que estava escondido, porque como ele não via o pai, ele achava que o pai não via ele também.
Então a criança ela vai percebendo essas situações também. Então essas brincadeiras aqui de esconder e achar, e brincadeiras de imitação, para mim, tem que ser proporcionada à criança para o desenvolvimento dela. Escolha de brinquedos, objetos e espaços para brincar também. A criança ela precisa também ter o direito ali de escolher os brinquedos que ela quer brincar, os objetos que ela quer explorar, os espaços para ela brincar. Então, assim, muitas vezes o professor leva no parque, eu faço isso também, gente, vou puxar minha orelhinha. Mas aqui, quando vocês trabalharem, vocês vão ver que nem tudo que está na teoria dá para aplicar na prática. Então, assim, às vezes o professor leva no parque, e aí a criança, é aquela coisa, você dá um brinquedo para a criança, você paga lá R$500 num brinquedo, e a criança fica mais entretida com a caixa do que com o brinquedo. Já viram isso? Meu Deus do céu. Gente, é a coisa mais comum do mundo. Muitas vezes a criança fica mais entretida com a embalagem do que com o próprio brinquedo. E quando a criança é pequena, bebezinho, é mais ainda comum isso. Ele fica tão ali, aquelas embalagens plásticas, né, com brilhantes de celofane, aquela coisa assim, ele fica tão entretido ali com aquela embalagem, que ele nem repara no presente que estava dentro, né? Então a embalagem acaba ficando mais interessante para ele do que o brinquedo em si. E a criança, quando você leva ela no parque, gente, ela não quer muitas vezes brincar com o brinquedo do parque. Ela vai naquela peste daquele matinho cheio de formiga e formigueiro e terra. Então, e a gente, claro, né? A minha escola é uma escola muito grande, com 2 parques ali, diversos pontos cegos no parque. Então o professor tem que falar, pessoal, aqui no parque eles querem explorar, e eu sei que é uma coisa legal, positiva, mas puta merda, vocês pegam um estágio 1 com 31 crianças, um estágio 2, né, no meu caso, imagina a creche, um estágio 2 aí com 35 crianças, vai deixar eles correndo uma puta... A minha escola é gigante, gente, é gigante a minha escola. Então não dá para deixar eles explorar tudo ali à vontade do jeito que eles querem, tá? Na prática não dá, na teoria tem que deixar eles escolherem, eles explorarem mesmo, para que eles possam desenvolver uma maior autonomia. Mas na prática, gente, é mais complicado fazer isso. Uma escola gigantesca como a minha ali, não tem como você deixar todo mundo solto, senão daqui a pouco você não acha metade das crianças, tá? Participação e interesse em situações que envolvam relação com o outro, ou seja, participar em situações aí, em brincadeiras ali que envolva a relação com outra criança, ou seja, uma brincadeira que não, por exemplo, vai brincar de casinha, de comidinha, dá para brincar sozinho? Dá, mas se brincar de 2 não é mais gostoso, se brincar de 3, os meninos também, dá para brincar com uma bola sozinho? Dá, mas se ele brincar com 2, com 3, com 4, não fica melhor, não é mais gostoso? Tá? Então também tem essa preocupação, tá bom? Respeito às regras simples de convívio social. Tá? Então respeitar aí também, a criança precisa aí respeitar as regras simples de convívio social, né? Tipo assim, então, tem uma criança brincando com um brinquedo, você não vai tomar o brinquedo dela. Tá? Você pede, espera, né? Se a criança ainda estiver brincando, espera ela terminar. Tá? Então, essas regras simples aí para estar convivendo socialmente aí. Outra coisa também, pessoal, a higiene das mãos, né, com ajuda, o professor ensinar ali, isso aqui é os bebezinhos da creche, tá, de 0 a 3 anos, a criança aprender a fazer a limpeza da própria mão dela, lavar com sabãozinho, o professor tem que estar auxiliando ali como que lava as mãozinhas. Expressão e manifestação de desconforto relativo à presença de urina e fezes nas fraldas. Então, também trabalhar com a criança, quando ela estiver ali, feito cocô, xixi, né, ela avisar o tio, né, tio, cocô, xixi, para que o tio também troque a tia, né? Eu não ligo, pessoal, sabe? Eu acho muito... olha, eu acho que é muita picuinha, muito mimimi demais. Quando fala assim, eu não gosto que me chama de tio, de tia, putz, meu... Então, assim, para mim é tão normal, sabe? Eu brinco com meus alunos que eu falo assim, não pode me chamar de tia. Mas de tio pode chamar à vontade, sabe? Eu falo assim, 2 palavras que não pode me chamar. É tia e pai. Tia porque eu não sou tia, eu sou tio. E pai porque isso me compromete e acaba com o meu casamento, né? Então não pode me chamar de pai. Às vezes as criancinhas lá, tem uma ou outra lá que chega, pai, eu falo, não faz isso comigo não sou seu pai não, pelo amor de Deus, não me comprometa, né? E aí eu brinco comigo mesmo, porque as crianças, coitadas, nem entendem ali a minha piada, mas... Então assim, de tia e de pai não pode me chamar, mas de tio, de qualquer coisa aí, não tem problema nenhum. Então assim... A criança, o professor ensinar a criança a aprender a lidar com essas situações também e avisar, né, quando ele fez xixi, fez cocô e precisa ali de um cuidado. Interesse em desprender-se das fraldas e utilizar o pinico e o vaso sanitário. Então, também tem que despertar isso no caso do maternal, tá, gente? Que a criança já está com 3 anos de idade, já, desculpa, gente, são 2 horas da manhã, 5 para as 2 aqui, tá começando a dar aquele sono, assim...
né? Aquela coisa, então tem que dar uma alongada aqui, tá? Vocês perdoem. Então, despertar na criança esse interesse, né, de começar a não usar a fralda. A gente, quando eu trabalhava na creche, já era muito trabalhoso, mas era um ponto que eu gostava, que era levar a criança para fazer xixi de 5 em 5 minutos, ali de 10 minutos, para que a criança não fizesse xixi na roupa, né? E a gente levava mesmo ali, e a criança vai aos poucos ali, gradativamente, ela vai aprendendo, né, a pedir, né, olha, quero fazer xixi, quero fazer cocô, para não fazer na roupinha, e a gente vai desfraldando ali aos poucos na creche também. Então, mostrar para eles aí, trazer esse interesse neles de realmente buscar, né, sair das fraldas e utilizar aí o piniquinho ou o vaso sanitário. Interesse em experimentar novos alimentos e comer sem ajuda. Tá? Então o professor ali, a criança da creche come muita papinha, muito mingauzinho, e aí quando vai crescendo um pouquinho, principalmente no maternal, que é 3 anos de idade, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. 0 a 1, 0 a 2, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. A criança ela tem 2 anos e meio para 3 ali no maternal, e também precisa estar ensinando ela ali, quando ela aprender a comer novos alimentos, né, a verdura, o legume, comer a carninha, tá? Senão a criança fica aquela criança chata lá, que fala, eu não gosto daquilo, nunca viu na vida, né? E o último, pessoal, é identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo, ou seja, a criança perceber ali quando tem uma situação ali que pode colocar em risco a segurança dela, tá? Então ela avisar, né? Tio, vai machucar isso aqui. A criança não vai ter muito isso, mas o professor tem que trabalhar isso com ela, né? Fala, não pode mexer aí, porque aí você vai machucar, né? Não põe o dedo na tomada, olha, não prende a cabeça do seu amigo na porta do armário, e essas coisas assim, e ensinando para a criança ali coisas que são risco para ela. Não pode subir na mesa, porque senão ela vai cair, tá? Ensinando para que a criança também tenha esse autocuidado com ela, tá? A gente agora, dentro, deixa eu explicar aqui para vocês, dentro dos conteúdos, a gente ainda está em crianças de 0 a 3 anos, e aí nós vamos falar sobre as orientações didáticas para essas crianças de 0 a 3 anos, tá? Então, quais são as orientações? Primeiro, pessoal, autoestima. A autoestima que a criança, aos poucos, ela desenvolve, é em grande parte interiorização da estima que se tem por ela e da confiança da qual ela é alvo, tá? Então, a criança ela constrói a autoestima a partir do momento que ela sente que as pessoas também confiam nela, que valorizam aquilo que ela produz, aquilo que ela se expressa, tá? A partir disso vai construindo a autoestima, a criança vai se sentindo útil para o mundo, vai se sentindo importante, né? Não vai se sentindo ali, tipo assim, eu não sou nada no mundo, né? Só tenho que obedecer a ordem. Então, a autoestima ela é construída a partir da interiorização da estima. Tipo assim, ela vê aquilo que as pessoas repassam para ela do que pensam dela, vai construir a estima dela, seja positiva ou negativa, tá bom? Disso resulta a necessidade do adulto confiar e acreditar na capacidade de todas as crianças com as quais trabalha. A postura corporal, somada à linguagem gestual, verbal, do adulto também transmite informações às crianças, possibilitando formas particulares e significativas de estabelecer vínculos com elas. Aí tá, eu já expliquei aqui em cima, e aqui tinha uma leitura que eu poderia ter falado antes, né? Então aí, como a criança ela depende daquilo, como que ela é vista pelas pessoas, resulta aí a necessidade do adulto confiar e acreditar na capacidade das crianças, tá? Para também construir a autoestima da criança. E aqui quando fala da postura corporal, né, somada à linguagem gestual, né, que o adulto transmite para a criança, é que vai contribuir. Isso aqui eu também já expliquei, né? É o que vai contribuir aí para a construção da autoestima da criança. É importante criar situações educativas para que, dentro dos limites impostos pela vivência em coletividade, cada criança possa ter respeitados os seus hábitos, ritmos e preferências individuais. Então, assim, gente, tem que criar situações educativas dentro ali das condições, né, da escola, da vivência na coletividade. Nós temos que criar essas situações educativas em que a criança ela seja respeitada ali nos seus hábitos, nos seus ritmos, sabe? O tempo dela de aprendizado, né? Suas preferências individuais, tá bom? Eu já trabalhei bastante isso nas outras aulas.
Da mesma forma, ouvir as falas das crianças, compreendendo o que elas estão querendo comunicar, fortalece a sua autoconfiança. Então, assim, ouvir, né, aquilo que a criança fala, tá, compreendendo aquilo que ela está tentando expressar, né, fortalece a autoconfiança dela. Tipo assim, ó, eu explico e o tio entende, né? Então, ou seja, caramba, que legal, né? Minha vida não é insignificante. O processo de construção da autoconfiança, ele envolve avanços e retrocessos. Ou seja, gente, tem aquele momento que o professor não tá com saco, né, velho, para lidar e para ouvir a criança. Então, às vezes o professor fala assim, filho, senta lá, depois você fala. Muitas vezes aquilo que foi construído assim, sabe, com tanto sacrifício, ele que meio que desmorona pela metade. E olha lá se não desmoronar tudo. Porque a criança fala, putz, professor, tipo, acho que ele não gosta mais de mim, não me ama mais, né? Então isso envolve também. Então até isso, quando o professor está sem tempo, está irritado com alguma coisa ali, o professor até isso ele tem que tomar cuidado para não desconstruir uma coisa que, rapidamente, uma coisa que foi construída com muita dificuldade. As crianças, elas podem fazer birra diante de frustrações, demonstrar sentimentos como vergonha ou medo, ou ter até pesadelos, necessitando de apoio e compreensão dos pais e professores, tá? Então, assim, quando a criança se frustra com alguma coisa, ela quer uma coisa, não é dado a ela, ela pode ter pesadelos ali, ela pode, ter, assim, como que fala, minha vida perdeu o sentido, né? Ela não estava tão legal e de repente ficou chato. E também ela pode fazer birra ali, né? Bater o pé querendo aquilo mesmo, tá? Ou quando ela pede alguma coisa e não dão, a criança pode sentir vergonha, né? E falar, puta, nunca mais eu peço nada. Ou ficar com medo, do tipo, nossa, o professor, acho que ele ficou bravo com o meu pedido, né? Porque ele disse não. Então a criança, ela passa por esse tipo de coisa. O adulto, ele deve ter em relação a elas uma atitude continente, apoiando-as e controlando-as de forma flexível, porém segura. Então, assim, sempre na medida do possível, o professor apoiar as ideias da criança, né, controlando a criança ali meio que sem ela perceber que você está conduzindo ela também. Então, sempre de uma forma flexível. Então, gente, não é fácil a nossa função. Você fala assim, puta merda, né? Você vai ter que viver em função das crianças. Olha a profissão que nós escolhemos para nós. Então, toma um chá de paciência aí diariamente, porque é assim, não é porque você não está bem na sua vida pessoal, você chega numa sala de aula, você despeja isso nas crianças, tudo aquilo que você levou meses para construir, você desconstrói em uma única frase. Legal? Olha, gente, uma indicação muito legal que eu posso fazer aqui, eu vou colocar na descrição aí, Monstros S.A., né, aquele desenho da Disney, que o Sully ele foi construindo uma relação de afetividade com a menininha, né, com a Boo. E aí, numa hora que a menininha estava escondida e viu ele gritar lá na simulação, né, que o chefe estava pedindo, a menina falou, puta, ele é igual ao outro monstro. Ele também é mau. Ou seja, tudo aquilo que ele veio construindo aos poucos com a menina, ele perdeu tudo. Por causa até de um mal entendido, porque na verdade aquilo ali que ele gritou era uma simulação. E a menina viu a cara dele e falou, ele é também um monstro, ele não é bonzinho. E aí, o cara teve que correr atrás para reconstruir tudo aquilo de novo. Então, muitas vezes, o professor ele leva meses para conquistar a confiança da criança, o carinho da criança. Uma frase maldita que ele fala... Gente, não é maldita de maldição, não. Uma frase maldita pelo professor, ele perde tudo aquilo que ele levou meses para construir. Então, gente, é bem complicado isso. O professor tem que tomar muito cuidado aí, tá? Muito chá de simancol, de ética, para lidar com a criança mesmo, tá? Mesmo quando ele está sem paciência e tal, ele tem que tomar muito cuidado, porque senão, uma coisa que ele levou muito tempo para construir, ele desconstrói assim, num piscar de olhos, tá? A colaboração entre pais e professores ela é fundamental no acompanhamento conjunto dos progressos que a criança realiza na construção de sua identidade e progressiva autonomia pessoal. Essa colaboração entre pais e professores, pessoal, diz respeito também a um bom relacionamento, né? Então, assim, se o professor ele não tem um bom relacionamento com a família, a família não vai falar bem dele em casa. Então, quando a criança fala, não quero ir para a escola, vai fazer, tá bom, então falta, né? Aquele professor é chato pra caramba. Agora, quando você tem um bom relacionamento, a família fala, não, filho, vai porque o tio vai sentir falta de você, né? Poxa, ele falou tão bem de você e tal. E você estimula a criança a ir para a escola, você como pai. E no caso do professor também, né? Quando ele tem a colaboração ali com a família,
Às vezes a família está passando por um período difícil ali, né? O pai, a mãe estão em período de separação, mas o pai e a mãe são tão legais com o professor, tudo. Então o professor vai lá dar todo aquele apoio para a criança, sabe? Eu tive uma aluninha que o pai era bem jovem e ele foi internado numa clínica por vício das drogas, tal, e a mãe passou por uma situação muito difícil. Eu dava todo apoio para a criança ali, meio que a criança nem percebia o que estava acontecendo ao redor dela. Mas você imagina se é uma mãe, um pai chato, aí eu falo, quer saber, eles que se virem lá. Então, essa relação, essa colaboração entre pais e professores é muito bom também para a autonomia, a progressiva autonomia da criança também, a autoestima dela e a progressiva autonomia. Também pela aquela questão, né? O professor trabalhar o desfraude, né? Trabalhar alimentação da criança, tudo. Chega em casa, a mãe dá papinha na boca, bota a fralda, bota a chupeta, trata que nem um bebê. Então tem que ter essa colaboração aí, né? Eles têm que se entender, falar, pai, pelo amor de Deus, né? Eu tô desfraudando aqui, desfrauda em casa também, tá bom? A preocupação em demarcar o espaço individual no coletivo é imprescindível para que as crianças tenham noção de que a sua inserção no grupo não anula a sua individualidade. Então também é necessário muitas vezes ter aquele espaço individual para que a criança ela possa brincar com ela mesma, né? Realizar uma atividade ali com ela mesma, percebendo ali que tipo assim, agora eu faço parte de um grupo e não posso mais fazer nada sozinho. Não, ela tem um período dela de individualidade também. Isso pode se fazer presente, por exemplo, na identificação dos pertences pessoais, ou seja, né, a prefeitura dá material escolar para todo mundo. Então cada um tem o seu estojinho, o seu material, ela vai saber ali que no começo do ano, quando não tem material, eu dou um potinho de giz, põe no centro da mesa e falo, gente, cada um pega um, deixa o potinho no centro, que é para todo mundo usar. Então ela sente aquele sentimento de coletividade. Quando chega o material, cada um vai trabalhar com o seu estojinho, ela percebe o quê? Poxa, eu tenho meu próprio material. Então ela também percebe a individualidade dela. Tá? O local escolhido e organizado para guardar os pertences de cada um pode ser identificado por sua fotografia ou a escrita de seu nome, na forma que, pelo reconhecimento dessa marca, as crianças possam saber que ali estão suas coisas. Pontinho para o Super Malva, né? Quase que eu falei pegadinha no malandro aqui. Gente, eu trabalhei cobrindo uma falta de professor numa determinada escola, fazendo hora extra. E eu fiquei com aquela turma uns 4 meses. Era uma turma de segundo e terceiro ano. Era um projeto que tinha os fortes do segundo ano com os fracos do terceiro. Então, para poder auxiliar eles ali. Então, gente, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que o professor não tem que fazer isso, mas eu fiz porque era baratinho, eu queria, e era uma questão até de organização. Essas pastas que a gente usa, tipo de fichário, tipo capa de apostila, que é um plástico duro, né, transparente, e tinha uns estojinhos na Calunga. Olha eu aqui fazendo propaganda da Calunga. Calunga, você tem que me patrocinar aqui no canal, Calunga. Então assim, comprei na Calunga uns estojinhos assim daquele material, era bem baratinho, R$2 e pouco, e comprei para todos os alunos. E ali, o que eu fiz? Eu fui na minha casa, imprimi na impressora colorido, colei com a fita adesiva no estojinho o rostinho de cada um, que eu tinha tirado as fotos deles. E a mesma foto eu coloquei comprido assim dentro do armário. Então na hora da atividade eu ia lá, abria o armário e falava, pessoal, cada um pega seu material lá, né, toma cuidado e tal. Então ali, eles ficavam maravilhados, né, que cada um ia lá, pegava seus estojos. Quando eles iam acabando a atividade, eles iam lá e eles mesmo guardavam o estojo, porque estava o lugar certinho com a foto. Então, isso aqui é muito legal, gente, foi um projeto bacana. Claro, não vou dizer que nenhum professor tem que comprar material para aluno. E eu quis comprar esse estojinho porque era fundamental, eu era o nono professor daquela turma, não, mentira, eu era o oitavo professor naquele ano. Foi um entra e sai danado, a turma estava toda desestruturada, a gente foi uma verdadeira loucura. Eu até emagreci, ó, que bom, até emagreci quando eu estava com aquela turma, porque, foi muito trabalho. Então eu achei essa necessidade, né, para acalmar um pouco a turma, tal, ter uma organização melhor. Fui lá, peguei os materiais, dividi para cada um e comprei os estojinhos. Então essa questão aqui também de organizar pertence pela letra do nome, né, pelo primeiro nome, ou até mesmo pelas fotos, no caso das crianças menores, aí ajuda bastante. Em contrapartida, trabalhar o reconhecimento da marca de outros é também um objetivo importante, pois favorece a formação do sentimento de grupo. Então, isso aqui também é aquela questão. No caso do estojinho com a foto, né, se a criança vê um estojo perdido ali, fala assim, esse aqui é estojo do Gabriel, né, porque tem a foto do Gabriel. Aí o Gabriel, sei lá, foi embora mais cedo, alguma coisa. Você pode guardar para mim? Ele vai guardar no lugar certinho do Gabriel, porque tem a foto. Então, reconhecer também essa simbologia aí da marca de outra criança também é muito importante.
porque aí dá aquele sentimento da formação de... Desculpa, pessoal, favorece a formação de sentimento de grupo. É importante que os adultos se refiram a cada criança pelo nome, bem como assegurem que conheçam os nomes de todos, tá? Então, assim, pessoal, não é legal o professor colocar apelidos das crianças, eu já coloquei muito, hein? Putz, mas era apelido bonitinho, né? Princesa, rainha, bonzinho, né? Não pode, é legal, tem que trabalhar o nome da criança, não apelidos, porque para que as crianças se identifiquem ali como ser humano, né? E não fiquem identificando ali como Zequinha, aquela coisinha assim, tá? Para isso, as várias atividades, né, planejadas com destaque para brincadeiras e cantigas, em que se podem inserir os nomes dos elementos do grupo, propiciando que sejam ditos e repetidos num contexto lúdico e afetivo, né? Então, assim, várias atividades podem ser planejadas de contexto. O lencinho branco, cobra, não sei o que, comeu pão na casa do João, sabe? Quem conhece essa musiquinha? Gente, eu vou até falar aqui bem rapidinho, porque quem não tem esse contato ainda, quando vocês estiverem formados, trabalhando lá na rede pública, vocês podem utilizar, que é uma brincadeira muito legal também. Você faz a roda e fala assim, por exemplo, né? O Miguel comeu pão, ou roubou pão, né? Não, roubou, gente, não é comeu, não. É roubou. Então fala assim, o Miguel roubou pão na casa do João. O Miguel roubou pão na casa do João. Foi você, Miguel? Aí o Miguel fala, não. Quem foi? Foi a Marília. Aí, gente, a Marília roubou pão na casa do... E vai fazendo isso. E cada uma criança vai apontando a outra, porque ninguém quer ser o ladrão, né? E aí cada uma criança... Isso vai trabalhando o nome, a identidade. Cada aluno vai conhecendo o nome do coleguinha e por aí, tá? Então isso é muito positivo também. Então essa brincadeira é uma brincadeira muito legal. Simples e muito bacana. Vamos lá. O mesmo vale... para referência aos professores e aos pais, tá? Então, assim, também trabalhar os professores aí pelo nome, os pais pelo nome, tá? Para poder conhecer os pais. Eu, por exemplo, chamo todo mundo de paizinho e mãezinha, né? Mas é aquela coisa, você tem que chegar e falar assim, mamãe Valéria, mamãe Renata, papai Diogo, tá? Falar o nome para que você também conheça o nome dos pais ali, também é muito importante, e dos professores que trabalham com você também, né? Sempre procurar trabalhar pelo nome, não por apelido ali. Não vejo nada demais, né? Mas aqui tá falando, né? Então, quem sou eu para discutir? O que manda é o que está escrito aqui, tá, pessoal? É comum que os professores sejam chamados pela designação... vamos ver o que vai falar aqui. É comum que os professores eles sejam chamados pela designação de tia ou tio, tendo sua identidade diluída por trás de um título que, a bem da verdade, nem lhes pertence. Olha... Vamos lá. A professora e o professor são profissionais e não membros da família da criança. Quanto às mães e aos pais, também ocorre de serem designados simplesmente como mãe ou pai. Como se todos fossem iguais, reconhecidos apenas por esse papel social que desempenham. Olha, gente, eu acho que isso aqui é a maior jegueira da face da Terra, mas a minha opinião não vale, tá? Então tem que ser o que está aqui, né? Então não pode chamar de tio, de tia, né? Porque a sua identidade é diluída. Olha, gente, na minha opinião, isso é a maior baboseira, meu. Aquilo, eu não sei se foi nessa aula ou se foi na última que eu comentei, que, meu, eu não deixo chamar eu de tia, porque eu não sou mulher, e não deixo chamar eu de pai, porque me compromete, né? Depois eu chego em casa, um aluno lá me chama de pai, meu. Aí me coloca numa situação difícil, né? Brincadeiras à parte, eu não vejo mal nenhum, gente, mas aqui tá falando que perde a identidade do professor, eu me reconheço como super malva há 20 anos aí, não vejo mal nenhum de ser chamado de tio. Mas se aqui tá falando, gente, vale o que tá aqui, tá? Nada de tio, de tia, e vamos trabalhar aí como professor malva ou professor super malva, tá? Nada de tia Val, professora Valéria, tá bom? Quanto às mães e aos pais também, né? Nada de chamar de mãe e pai, acabei de falar, né? Que eu falo mãezinha, paizinho, nada de mãe e pai, chama pelo nome, porque aí realmente você mostra ali que você conhece aquele pai, aquela mãe, tem aquela preocupação. Eu acho que isso aqui é meio baboseira, mas o que está aqui é o que manda, tá bom? Então vamos lá. Gente, então com 29 minutos nós vamos encerrar essa aula aqui e a gente vai continuar a temática das orientações didáticas, né? Trabalhando aí com a escolha, tá? Mas isso só na próxima aula, tá bom? Não esquece de se inscrever, dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.